Aleluia. Aleluia. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Amém? Gente, não é todo dia que faz frio em Orlando. Eu confesso que quando faz frio a gente aproveita para tirar o casaco do armário. Tem alguém que está com um casaco bonito aí perto de você? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está lindo, meu irmão. Isso, tem um pouco de cheiro de naftalina, mas você está lindo, ok? Agora fala para quem está do outro lado, para ele não ficar com ciúme, fala: você está lindo, se prepara, porque Deus vai falar com você essa noite, amém? Meu nome é André Fernandes, eu sou um dos pastores aqui dessa casa. Eu e a minha família, a gente acabou de chegar, a gente chegou no dia 31, no dia da virada. Está aqui a Kezinha, fica de pé, amor, por favor. A Cecia, minha filha, você pode dar uma salva de palmas aí ao Senhor. Aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e eu fui encarregado de uma missão. Eu quero compartilhar com você em 30 minutos uma mensagem que vai liberar o favor de Deus sobre todo o ano de 2019. Amém? Você crê nisso? Então eu quero te convidar a vir junto comigo, porque eu creio que nesses minutos Deus quer compartilhar com a gente projetos e sonhos que Ele tem para nós nesse ano. E eu quero compartilhar uma mensagem que fala sobre coragem. Você pode repetir isso comigo? Diga coragem. Sabe, esse ano a gente buscou em Deus uma direção para o Next, que é o nosso ministério de jovens aqui da igreja. E a palavra que Deus deu para nós é be brave, seja corajoso, seja ousado, permaneça firme, permaneça de pé, porque as coisas se levantam contra nós, mas existe uma palavra de Deus para nós. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é interessante que quando a gente ouve essa palavra, muitas vezes a gente entende que o inferno vai vir contra nós e nós permaneceremos de pé, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que as portas do inferno não resistirão quando a igreja for em direção a ela. Você sabe o que a palavra está dizendo? Esse ano não importa quantas pessoas da tua família ainda não foram tocadas por Deus, nós iremos até o inferno, saquear o inferno, e você vai poder declarar: eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Você está comigo? Vamos junto, Lagoinha? O que a palavra está dizendo é que não importa aquilo que o inferno tentou tirar de você, Deus trouxe você para esse ano para experimentar restituição de Deus, multiplicação, favor de Deus em tudo aquilo que você fizer. Os lugares onde Deus te colocar vão ser abençoados porque você está ali, amém? Agora, uma coisa que eu quero compartilhar com você antes da gente iniciar essa mensagem é que existe um ditado que é quase como um alerta quando uma nova estação começa. Esse ditado é new level, new devil. Porque toda nova estação carrega consigo novos gigantes também. Toda nova estação carrega consigo novas tempestades. Toda nova estação carrega consigo novos desertos também. E muitas vezes a gente fracassa na nossa última vitória. A gente acaba de vencer algo, a gente acaba de romper num ano desafiador como foi 2018, e a gente quer tirar as armaduras e descansar. Ei, entenda uma coisa: aquilo que aconteceu no passado foi maravilhoso, mas Deus tem coisas novas para fazer hoje. O que Deus fez em 2018 foi incrível, mas entenda, existe mais de Deus para 2019. E junto com o novo de Deus vem os gigantes que se levantam contra nós também. Junto com o novo de Deus vem os inimigos de Deus também. Você está comigo? Diga amém. Sabe, é interessante uma dinâmica que acontece desde o princípio de todas as coisas e se mantém até hoje. Sempre que algo novo de Deus vai surgir, o inferno batalha para sufocar as sementes antes que elas floresçam. E é por isso que a gente precisa entender, existe cheiro do novo de Deus no ar, então entenda, o inferno vai tentar sufocar a tua esperança antes que você se posicione. Você quer um exemplo claro disso? Aconteceu com todo libertador que Deus levantou. A Bíblia diz que Deus vai levantar Moisés para libertar o povo, e o que acontece? O governante daquela época tenta sufocar a semente que vem libertar o povo. Ele manda matar as crianças para que o libertador não consiga florescer. Tempos depois, a gente lê sobre Jesus e a mesma coisa acontece. Deus envia então o príncipe da paz para libertar o povo. E o que acontece é a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Os governantes tentam sufocar a semente do céu antes que ela floresça. Eu quero compartilhar uma chave com você. Você está comigo? Diga amém. Você sabe por que o inferno sempre batalha para sufocar as promessas de Deus em você antes que elas se cumpram? Porque o diabo confia no caráter de Deus. Como assim, pastor? O diabo confia no caráter de Deus? Eu vou te explicar.
A Bíblia diz que Satanás era guardião da sala do trono de Deus. Então entenda, Satanás, ele tinha liberdade na presença de Deus. Satanás, ele conheceu o caráter de Deus. Satanás, ele tinha liberdade na presença. Então, uma coisa que ele sabe é que sempre na história, quando Deus falou, algo aconteceu. Sempre que ele via Deus liberando promessas, promessas se cumpriam. Deus liberava ordenanças, ordenanças se cumpriam. Deus liberava decretos, decretos se cumpriam. É por isso que quando Deus liberou promessas para a tua casa em 2019, o inferno está tentando fazer você desacreditar nelas antes que elas se cumpram. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Ei, preste atenção. Se Deus falou que vai acontecer, já aconteceu. Deus disse que vai acontecer, creia, já aconteceu. Você pode, em nome de Jesus, vir junto comigo, levantar suas mãos e declarar isso. Diga: se Deus disse que vai acontecer, já aconteceu. Já aconteceu. Não importa o que dizem a teu respeito, não importa quantas pessoas se levantam contra você, não importa o que os seus olhos enxergam, tudo que a gente precisa é de uma palavra de Deus. Às vezes os nossos olhos estão dizendo: ei, não vai acontecer. A nossa fé está dizendo aqui dentro de nós: já aconteceu. Cara, você não percebe? O mercado está mais difícil do que estava antes. Os negócios estão mais escassos do que estavam antes. Ei, preste atenção. Eu não me movo por aquilo que eu vejo, eu me movo por aquilo que eu creio. Se o meu pai disse que vai acontecer, já aconteceu. Você está comigo, Lagoinha? Sabe, a palavra de Deus diz em Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Existe uma promessa de Deus para quem está debaixo do governo e do sangue de Jesus. Essa promessa é: não importa o que acontece ao teu redor, você com Jesus é diferente. Coragem, coragem para caminhar à altura da identidade que você tem. Se a gente não colocasse Jesus como centro da nossa história, a palavra coragem nada mais seria do que uma afirmação de autoajuda. Ei, coragem, vai dar tudo certo. Não. Eu não estou trazendo uma frase positiva para você. Eu estou trazendo uma declaração de fé para você. Você pode ter coragem porque existe alguém que luta as suas batalhas. Você pode ter coragem porque existe alguém que te dá vitória antes de você entrar nelas. É por isso que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, porque vencer em Cristo não é uma opção, já é uma realidade. As doenças podem se levantar, os problemas podem se levantar e eles vão se levantar. Agora, a grande questão é: não importa quantos gigantes se levantem, todos eles cairão pelo poder do nome de Jesus. Você está comigo? Diga amém. Você pode aplaudir no seu lugar, você pode celebrar. O melhor ano da tua vida está sendo gerado diante dos teus olhos. Sabe, hoje de manhã o pastor André ministrou sobre coragem. E ele compartilhou algo que é uma impressão que ele tem no espírito para 2019. 2019, a gente está debaixo de uma palavra. 2019 é o ano da multiplicação. Você pode declarar isso comigo? Diga: 2019 é o ano da multiplicação. Diga: tudo que Deus me deu, multiplicará. Mas o pastor André compartilhou uma direção. Ele disse: sabe, eu creio que esse ano a gente vai experimentar multiplicação como há muito tempo a gente não experimenta. A gente vai experimentar multiplicação em inúmeras áreas da nossa vida. Tem alguém que recebe? Diga amém. Mas ele disse: eu creio que a forma como Deus vai multiplicar vai ser debaixo de pressão. A gente vai experimentar romper em todas as áreas da nossa vida, mas o romper só vem através do processo. Preste atenção nisso. A gente recebe uma palavra de Deus, então Deus liberou uma promessa para nós. E a promessa ela já está pronta para se cumprir, mas até que uma promessa se torne um milagre, existe algo em Deus chamado processo. Sabe, em 2019 a gente vai ser experimentado em alguns processos, mas a boa notícia é que a gente vai sair vitorioso em todos eles. Você está comigo? Olha o que a palavra de Deus diz. Está lá em Isaías 41, diz: ei, não temas porque eu estou com você. Não tenha medo porque eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e eu o ajudarei e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus está falando para a gente nessa noite: ei filho, em 2019 tempestades se levantarão, não tenha medo delas. Agora eu tenho uma palavra para você: não se acostume com elas também. Em 2019, tempestades se levantarão, não tenha medo, mas não se acostume. Porque às vezes a gente vai se tornando a gente vai ficando com uma casca tão grossa, preste atenção nisso. A gente vai se habituando tanto em passar por desafios e provações,
que sem perceber a gente começa a domesticar alguns gigantes. A Bíblia diz que quando Davi chega para trazer comida aos seus irmãos e ele vê aquela cena, um gigante ofendendo o exército do Deus vivo, ele fica incomodado com aquilo. Você sabe por que aquilo incomodava Davi? Porque aquilo era algo novo para Davi. Mas já não incomodava mais tanto o povo, porque a voz do gigante já tinha se tornado habitual. Eles já ouviam aquele gigante confrontando há dias. A voz daquele gigante que no início talvez incomodava demais, depois de alguns dias não incomodava mais. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Deus não te chamou para você se habituar com alguns gigantes, Deus te chamou para derrubar gigantes. Davi chega diante daquela cena e fala: ei, quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Aí os homens falam: Davi, ele está aí há alguns dias já e ele está dizendo que não tem ninguém capaz de enfrentá-lo. Então avisa para ele que o novo de Deus chegou. Você está comigo? Quando alguma coisa se levantar contra a tua casa, avisa para ela que o novo de Deus chegou. Quando a doença tentar bater na tua porta, avisa para a doença que o novo de Deus chegou. Isaías 53 diz: certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ei, gigante, você chegou tarde demais. O sacrifício na cruz já aconteceu, o meu rei já ressuscitou. Tem alguém que está comigo aqui, Lagoinha? O novo de Deus chegou. Não tenha medo das tempestades, mas não se acostume com elas. Não tenha medo dos desertos, mas não habite no meio deles. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de habitação. E às vezes a gente está cansado, preste atenção nisso. Tem pessoas que estão há anos na caminhada de fé e deixaram de acreditar em milagres. Tem pessoas que estão há anos dentro de uma igreja, deixaram de ter expectativa no sobrenatural. Você sabe por quê? Porque a gente, às vezes, inverte algumas dinâmicas e a gente começa a ficar em lugares que deveria passar e a gente quer passar em lugares que deveria permanecer. Ei, deserto é lugar de passagem, Deus é lugar de habitação. Aquele que encontra nele refúgio e fortaleza, encontra também socorro presente na hora da angústia. Os desertos são passageiros, o meu Deus não. Os desertos são passageiros, a palavra de Deus não. Ele diz que todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Ei, as doenças são passageiras, mas a minha fé não. As crises são passageiras, mas o meu Deus não. Você está comigo? Diga amém. Não pare em lugares que você deveria passar e não permaneça em lugares que... Tipo isso, você entendeu? Não permaneça em lugares que você deveria passar. É porque a gente, às vezes, fica tão nostálgico. Preste atenção nisso. Eu estava pregando sobre isso sexta agora no Next. A gente está falando sobre o futuro. E o ser humano, ele é movido por duas características: memória e imaginação. É por isso que quando a gente está em desequilíbrio, a gente fica normalmente ou olhando só para o passado, isso se chama nostalgia, ou a gente fica olhando só para o futuro, isso se chama ansiedade. O problema é que nostalgia é a gente dizer para Deus: eu acredito que o que eu vivi é tão bom que nada que me espera no futuro vai ser melhor do que isso. Isso é viver no passado. Eu olhar para aquilo que Deus quer fazer e falar assim: aquilo que era um tempo bom, aqueles que eram louvores bons, aquele tempo que se pregava a palavra, aquele tempo que, ei, preste atenção, que aconteceu foi bom, mas existe algo novo de Deus para nós. E a ansiedade está justamente em a gente não perceber o que Deus está fazendo hoje e colocar sempre a nossa expectativa no amanhã. Não, amanhã vai ser melhor. Não, daqui a 10 anos vai ser melhor. Ei, preste atenção, aquilo que para você era futuro ontem, se tornou presente hoje. Eu compartilhei no meu Instagram, ou como diz o pastor André, Instagram, hoje pela manhã, e a minha pergunta foi: o que você espera para os próximos 10 anos? Porque aquilo que há 10 anos, para mim, parecia inacessível, 10 anos depois se tornou habitual. Aquilo que para você, daqui a 10 anos, parece inacessível, entenda, daqui a 10 anos, em nome de Jesus, vai se tornar habitual. Então para pensar, os teus próximos 10 anos estão começando hoje, amém? Os milagres que Deus tem para a tua casa, para os teus filhos, para a geração depois de você, eles já estão sendo gerados hoje, porque não importa, entenda isso, não importa o pai que você teve, isso já aconteceu. O que importa a partir de hoje é o pai que o seu filho vai ter.
Não importa a liderança que você teve, importa que tipo de liderança os seus liderados vão ter. Tem alguém que está comigo? É por isso que Deus dá novas oportunidades, novas possibilidades de nós construirmos o novo. Sabe, eu não tive a oportunidade de ter um pai pastor, eu não tive a oportunidade sequer de ter um pai cristão. Meus pais se converteram há pouco tempo também. Agora, eu poderia parar e ficar falando, bom, se eu tivesse sido filho de pastor, eu poderia ter aprendido a palavra mais cedo. Se eu tivesse sido filho de pastor, entenda, eu não tive a alegria de ter um pai pastor, mas a minha filha tem. Quem está pregando hoje é o pai da Ceci. Quando ela olha para mim, ela está falando, ei, está vendo aquele pastor ali pregando? É o meu pai. Então entenda, não importa o que você recebeu como herança, mas aquilo que você vai entregar como herança. As coisas velhas ficaram para trás e em Cristo tudo se fez novo. Seja bem-vindo, Lagoinha, ao melhor ano da tua vida. Seja bem-vindo aos melhores dias da tua história. Ei, coragem! Coragem para vencer em meio a todo desafio. Coragem para se agarrar a cada promessa que Deus te deu. Coragem para não vacilar. Deus, Ele vai firmar os nossos passos. E não importa a quantidade de pressão ao nosso redor. Eu estou firmado naquilo que Deus me prometeu. Se Deus disse que vai fazer, Ele já fez. Amém? Não se acostume com as tempestades. Sabe, tem uma passagem que eu acho incrível. Eu sou apaixonado por essa passagem. A Bíblia diz que Jesus se levanta no meio de uma tempestade, Ele repreende o vento e o mar. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Jesus repreende a tempestade. E a gente consegue entender um princípio simples aí. Você está comigo? Diga amém. Você sabe por que eu tenho convicção que aquela tempestade não foi gerada por Deus? Porque Jesus a repreendeu. Jesus jamais repreenderia algo que o seu Pai fez. Então, se Jesus repreende a tempestade, é porque aquela tempestade não era de Deus para ele. Você está comigo? Diga amém. Acompanhe esse raciocínio. O que a gente aprende com Jesus é que quando eu conheço a natureza do meu Pai, eu sei o que eu posso esperar dele e eu sei o que não é dele para mim. Agora, quando eu não conheço a natureza do meu Pai, eu posso aceitar algumas lutas achando que são um processo de Deus, quando na verdade nunca foram dele para mim. Tem gente que está aceitando doenças achando que é uma forma de Deus tratar o teu caráter. Ei, Deus não vai te dar aquilo que Ele não tem. Não existem doenças no céu, Ele não tem como trazer doenças para você também. Deus não vai te tratar através da crise, porque não existe crise no céu. Não tem como Ele trazer crise para a tua casa também. É um princípio simples. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, Jesus, quando olha para a tempestade, fala, isso não faz parte da natureza do meu Pai. Então, eu tenho autoridade para repreender e ela vai cessar. O que eu quero te convidar em nome de Jesus é você enxergar com essa perspectiva os desafios que virão em 2019, é discernir o que vem do teu Pai para você e o que não vem. Ei, o que não vem do teu Pai para você, Ele já te deu autoridade para rejeitar. As crises não vieram do meu Pai para mim, então eu rejeito toda crise sobre o meu lar. Filipenses 4,19 diz que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Ei, as doenças não fazem parte da natureza do meu Pai, então eu rejeito todo diagnóstico médico contrário. Certamente Ele já levou sobre si as minhas doenças e enfermidades, então eu rejeito toda doença. Ei, crises não fazem parte da natureza do meu Pai, então não farão parte da natureza da minha família também. Medo, dor, depressão, angústia, ansiedade, todas essas cadeias emocionais que têm vindo contra a nossa geração não fazem parte da natureza do teu Pai, então não vão fazer parte da tua natureza também. Amém? Sabe, 2019 a gente pode ter dois tipos de mentalidade. E a galera da mídia, se puder, coloca daqui a pouco quanto tempo eu tenho, para não me perder. Tem alguém que está recebendo algo de Deus nessa noite? Quantos estão sendo encorajados? Quantos creem que 2019 já é o melhor ano da tua vida? Vamos comigo, vamos junto. Levanta a sua mão então e declara com autoridade. Diga, eu creio que 2019, diga, já é o melhor ano da minha vida. Diga, mas eu creio que em 2020 existe mais de Deus. Diga, em 2021 existe mais de Deus. Diga, então eu vou usufruir do que o meu Pai preparou, mas eu quero mais. Amém? Usufrua do que Deus colocou à mesa, mas não se engane, Deus sempre vai te surpreender. Eu sei a expectativa que eu tinha para 2019, meu irmão, no início de 2018, eu sei.
Olha onde é que eu estou pregando para vocês, eu estou usando uma jaquetinha linda que minha esposa escolheu, estou com minha filha sentada ali sorrindo, assistindo minha pregação. Ei, em 2018 isso parecia utópico para mim. Há 2 anos atrás eu estava num leito de um CTI lutando para sobreviver, agora eu estou pregando de um Deus que cura. Ei, Deus muda as circunstâncias, Deus muda a história. Deus ressuscita mortos, Ele continua ressuscitando hoje. Deus sara enfermos, Deus libera destinos. Por isso que eu sou apaixonado, Drew, pelo poder das cicatrizes, cara. Eu lembro que quando eu estava internado, eu pedi para Deus algo que, entenda, não faça disso uma doutrina, ok? É uma experiência pessoal. E eu nem sei se ela tem sentido, mas para mim fez todo sentido. Eu estava com um catéter profundo aqui na jugular, e aí você tinha que ficar andando com aquele antibiótico, aquele carrinho para tudo quanto é lugar dentro do quarto. Eu lembro que uma vez eu parei em frente ao espelho, eu fiquei olhando aquela cena, aquele tubo enfiado no meu pescoço, eu falei, Deus, deixa eu te pedir algo. Deixa alguma cicatriz desse tempo de internação. Porque quando eu sair daqui, eu vou sair daqui, eu quero olhar para esse sinal e lembrar de onde você me tirou. E Deus me ensinou algo, cara, o poder das cicatrizes. Você sabe por que as cicatrizes são poderosas? Ei, se você tem alguma cicatriz, seja ela visível ou não, seja ela física ou não, seja ela uma analogia, não entenda, não esconda as suas cicatrizes. Você sabe por quê? Porque elas ferem a tua estética, mas ela revela o teu milagre. Todo mundo vai olhar para aquela ferida que foi aberta um dia e não está mais, e vai falar, ei, esse cara venceu a morte, então eu posso vencer também. Esse cara venceu a crise no casamento, eu posso vencer também. Esse cara venceu uma crise financeira, eu posso vencer também. O Evangelho não fala a respeito de escondermos as nossas deficiências, fala a respeito de nós expormos os nossos milagres. Eu lembro que em 2017, quando eu tive esse momento, eu acabei de sair da internação, acho que 5 ou 6 dias depois eu fui pregar, eu fui dar o meu testemunho. E essa declaração de que 2019 já é o melhor ano da minha vida, eu faço isso há 3 anos já, é algo que faz parte de mim. Eu gosto de declarar isso, porque eu creio que isso é muito mais do que uma frase de efeito, isso é uma declaração de fé, amém? E eu lembro que eu estava dando testemunho, eu falei, gente, eu estou aqui, eu quero dizer que eu estou muito feliz, e 2017 já é o melhor ano da minha vida. E aí quando acabou o culto, algumas pessoas vieram falar comigo, pastor, como é que 2017 é o melhor ano da tua vida? Você quase morreu. Eu falei, então, isso é parte da perspectiva. 2017 é o ano em que eu quase morri, mas também é o ano em que eu venci a morte. Entenda isso. Todo momento de crise carrega sementes de milagres sobrenaturais. 2019 pode ser um ano em que a tua empresa vai ser afrontada, mas eu creio que pela fé, 2019 pode ser um ano de maior crescimento da tua empresa até hoje. 2019 pode ser um ano em que a tua fé vai ser testada, mas em nome de Jesus, 2019 também pode ser um ano em que você vai ser aprovado por Deus em todas as coisas. Ei, todo teste, ele é feito por Deus para que você seja aprovado. Deus não quer te reprovar, Deus quer te promover. Deus quer te promover. Sabe por quê, irmão? Olha para mim. Olha que coisa simples de entender, mas nem sempre a gente acredita nisso. Quando Deus permite que algumas coisas aconteçam, Ele não quer testar o nosso nível de fé, Ele já sabe da nossa fé. Na verdade, quem precisa saber somos nós. Quando Deus permite que você passe por alguma coisa, Ele não precisa saber o que está no teu coração, Ele já sabe. Na verdade, o que Ele quer é que você saiba também. Porque algumas crises nem sempre vão mudar quem a gente é, mas toda crise vai revelar quem a gente é. Grave isso em nome de Jesus. Nem toda crise muda quem eu sou, mas toda crise revela quem eu sou. Em 2019, coragem, meu irmão. Coragem para você se colocar no lugar em que Deus te chamou para estar. Coragem para você falar com autoridade diante de tudo aquilo que se levanta contra você. Eu lembro que uma vez eu brinquei com meu pai, a gente estava... Eu não lembro qual era o momento. E eu pedi para que ele orasse. Ele fez uma oração como se estivesse pedindo algo, no momento em que ele deveria estar declarando algo. E aí eu falei, pai, preste atenção, quando você estiver falando com o teu pai, você pode falar como se estivesse pedindo, pai, em nome de Jesus, transforma o meu dia, Deus, abençoa minha semana, ok, mas quando você estiver falando contra demônios, potestades, fala com autoridade, porque você foi revestido de poder para isso. Então você não vai falar assim, por favor, toda doença saia, não, você vai falar, em nome de Jesus, eu dou uma ordem, sai agora.
Não há mais autoridade para você estar no corpo do meu filho. Não há mais autoridade para você bater a porta da minha casa. Então, em nome de Jesus, toda tempestade cesse agora. Em nome de Jesus, toda crise saia agora. Ei, em nome de Jesus. É esse o convite que Deus tem para nós em 2019, filho. Se posiciona à altura da identidade que você tem. Eu não te chamei para fugir do passado, eu te chamei para construir o futuro. Sabe, em 2019 a gente pode ter dois tipos de mentalidade. Você está comigo? Diga amém. A gente pode ter uma mentalidade de fuga, fugindo do que ficou para trás, fugindo da crise, fugindo do medo, fugindo do pecado, fugindo da ansiedade, fugindo da depressão. Ou a gente pode ter uma mentalidade do novo, construindo um lugar de paz, construindo bases de segurança, construindo o lugar da provisão, construindo o ministério que Deus me chamou para ter. Ei, entenda, você pode escolher qualquer um dos dois. A gente tem liberdade para isso. Você quer um exemplo claro? Olha que coisa incrível. A palavra fala sobre Paulo e Silas na prisão. E eu gosto dessa passagem porque, algum tempo atrás, Drew, eu olhei uma coisa que eu nunca tinha percebido. Para mim sempre foi muito sutil, mas fez toda a diferença. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz que Paulo e Silas estão na prisão, e você já sabe dessa história. Eles estão cativos fisicamente, mas permanecem livres por dentro. Eles estão no meio de uma prisão, mas eles estão adorando a Deus. Louvor é uma expressão de liberdade, meu irmão. Só consegue adorar, independente da circunstância, quem sabe que é livre por dentro, amém? E eles estão lá, celebrando, louvando no meio de um cativeiro. A Bíblia diz que, então, do nada, aquela prisão ela é estremecida e as portas daquela prisão se abrem. Então Paulo e Silas saem e aquele homem que estava ali vigiando os prisioneiros, ele está com uma espada a ponto de se matar. Ele fala: ei, por favor, não faça isso. E aquele homem fala: ei, o que eu preciso fazer então para ser salvo? Creia em Deus e será salvo tu e a tua casa. E eu vou adiantando a história. A Bíblia diz que ele então leva Paulo e Silas para a casa deles. Eles ouvem a palavra e são batizados, e toda a casa daquele homem foi salva naquela noite. No dia seguinte, então, os guardas chegam até a casa onde Paulo e Silas estão, batem lá e falam: ei, Paulo, Silas, a gente veio aqui para liberar vocês. Presta atenção nisso. Paulo diz: não, nós somos cidadãos romanos e os homens que nos prenderam em público e agora vêm nos libertar em secreto? Não. Eu exijo que os mesmos homens que nos prenderam nos libertem. Preste atenção nisso, em nome de Jesus, isso é muito forte. Eu fiquei meditando sobre essa passagem e Deus falou algo comigo, cara, e eu carrego isso para a minha vida. Você sabe por que mesmo com as portas abertas, Paulo e Silas não foram embora? Porque eles poderiam ter ido embora. As portas se abriram, Deus fez um milagre, amém. As portas se abriram, vamos embora, vamos cumprir um propósito, vamos fazer o que Deus nos chamou. Mas eles permaneceram ali. Sabe, eu creio que o motivo pelo qual Paulo e Silas permaneceram naquele lugar é porque se eles tivessem ido embora, por mais que eles estivessem fisicamente livres, ainda haveria uma sentença sobre eles. As pessoas comentariam no dia seguinte: vocês ficaram sabendo, Paulo e Silas fugiram da prisão. Ei, vocês ficaram sabendo? As portas se romperam, Paulo e Silas fugiram, ninguém sabe onde eles estão. Por que Paulo e Silas não foram embora assim que as portas se abriram? Porque fisicamente eles eram livres, mas eles ainda tinham uma sentença sobre si. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ei, evangelho não é fuga, evangelho é liberdade. Eu não quero apenas portas abertas para correr do meu passado, eu quero liberação para construir o meu futuro. É por isso que os mesmos que prenderam Paulo e Silas tiveram que reconhecer que eles eram livres. E sabe como eu vejo isso? Exatamente como a palavra de Deus diz lá em Salmos, que Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. O que a palavra está dizendo é o seguinte: os seus inimigos não ouvirão falar que você fugiu, não. Deus vai te honrar na presença de cada um deles. A depressão bateu a tua porta, então ela vai ter que aturar o teu sorriso todos os dias. A ansiedade, ela bateu a tua porta, então ela vai ter que suportar você com expectativas e esperança para o novo de Deus todos os dias. Ei, o divórcio bateu na tua porta, então ele vai ter que ver as tuas bodas de 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque na presença dos teus inimigos, Deus prepara uma mesa.
Se você crê nisso, você pode aplaudir mais forte. Se você acredita que isso é real para você hoje, você pode celebrar. Coragem, irmão. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Coragem. A palavra diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos agora habita em nós. Coragem. Porque nem a morte suportou esse poder. Por que os seus adversários suportarão? Nem a morte suportou o poder que você carrega. Por que as dívidas suportarão? Ei, a palavra diz que nem a morte suportou o poder que nós carregamos. Então entenda, toda dívida, todo principado, toda potestade, toda enfermidade, ou seja o que for que tem se levantado, vai ter que se curvar ao poder que você carrega dentro de si. Você pode levantar suas mãos mais uma vez e declarar isso comigo. Diga, dentro de mim, diga, habita a própria vida de Deus. Diga, e nem a morte foi capaz de resistir a esse poder. Diga, as minhas dívidas também não serão. Diga, as doenças também não serão. Diga, tudo o que se levantar, diga, e vai cair em nome de Jesus. Porque eu e a minha casa permaneceremos de pé em nome de Jesus. Se você crê, celebre a Ele. Coragem, sabe? Deus tem falado algo comigo há alguns meses e eu quero meditar sobre isso, porque eu creio que tem algumas chaves do céu para essa mensagem. Mas hoje eu queria compartilhar uma parte disso com você. Você quer receber isso? Diga amém. Uma palavra que Deus tem falado comigo já há alguns meses, 2 ou 3 meses, é: governe as tempestades. Governe as tempestades. Ei, preste atenção. Você sabe o que Jesus veio fazer? Jesus veio restaurar o que o homem perdeu por conta do pecado. Jesus veio restabelecer o governo que o homem tinha antes do pecado. Então entenda uma coisa, governo é algo que faz parte da natureza de Deus que habita em você. A gente percebe na história momentos em que Deus se ira com o homem. Você sabe quando você vai ver Deus irado com o homem? É todas as vezes que a criação se exime do poder de governar. Todas as vezes que a criação deixa de governar e passa a ser governado, Deus se ira com isso. Tem um exemplo claro, está no Novo Testamento, Nova Aliança. Jesus está com os discípulos. A Bíblia diz que ele vem andando sobre as águas. Eles estão no meio de uma tempestade. Olha só que coisa incrível. Acompanhe comigo em nome de Jesus. Mateus 14, 24. Mateus 14, 24 até o 32. Se quiser pode colocar aqui na tela. Ou não também, sem problema. De boa, não passei para a mídia. Já tá? Vamos lá, Mateus 14, 24. Jesus tinha pedido para que os discípulos fossem à frente e ele se recolheu para orar. E aí depois de algum tempo uma tempestade veio sobre eles. Versículo 24 diz: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Pode ir seguindo, vamos junto. E na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Jesus vem andando sobre as águas. Então os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, eles gritaram. Jesus então, imediatamente lhes disse: ei, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Na Nova Versão Internacional, Jesus diz: ei, coragem, sou eu, não tenha medo. Então respondendo-lhe Pedro, ele disse: ei Senhor, se és tu, me manda ter contigo por sobre as águas. Versículo seguinte. Então Jesus diz: Pedro, vem. Descendo do barco, Pedro andou por sobre as águas. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E ele foi até Jesus. Versículo seguinte. Mas reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ei, preste atenção nisso, em nome de Jesus. Jesus sempre vai te resgatar e depois te exortar, amém? Não é como a gente, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por algumas situações em que a minha mulher falou para fazer algo, eu fiz diferente, e depois que eu vi que estava errado, você tem que ouvir aquela frase que dói demais, que é: eu te avisei. Alguém já ouviu isso aqui ou só eu? Há um tempo atrás a gente estava
Deve ter um ano isso. Eu estava dirigindo e ela tem uma mania de sempre que entrar no carro, perguntar assim, amor, tem gasolina no carro? Sempre. Tadinha, a culpa não é dela, eu sempre andava com pouca gasolina. Irmão, bota 20 reais aí, vamos ver o que vai dar. Só não deixa entornar, por favor, porque vai encher o tanque. E aí um dia ela falou assim, amor, tem gasolina no carro? Eu falei, amor, pelo amor de Deus, eu já te disse, deixa que eu cuido disso. Ela falou, tá bom. Um dia de sol absurdo, aquele sol pique Bangu. Estava numa cidade incrível, linda, super arborizada, fresca, ventila muito, chamada São Gonçalo. Se tem alguém de São Gonçalo, guarda isso para você, ok? Não precisa se expor. A gente estava lá em São Gonçalo, a Kezinha é de São Gonçalo, a gente estava lá, e aí do nada o carro, parou. Aí eu falei, Senhor, me guarda. Te guarda do quê, pastor? Me guarda da minha mulher, porque ela estava certa. Aí Kezinha falou, amor, o que foi? Deu pane? Eu falei, deve ser o motor, deve ser alguma coisa. Eu olho para o tanque, está assim, ó, vazio, reserva. Aí eu falei, amor, está sem gasolina o carro. E aí eu tive que ouvir algo que foi pior do que o sol, pior do que empurrar o carro, pior do que pedir ajuda para pessoas que eu não conhecia, pior do que perder o compromisso. Eu te avisei. Entenda, Jesus não chega para Pedro e fala antes de resgatá-lo, ei Pedro, por que você tem pouca fé? Ei Pedro, não. Primeira coisa que Jesus faz, dá a mão para ele, estende e coloca na altura que ele estava anteriormente. É o que Jesus faz com a gente, traz para perto, cuida de você, sara suas feridas, renova a tua força, renova o teu espírito. Mas logo depois, Jesus faz uma pergunta, ei Pedro, por que você duvidou, cara? Você é um homem de pequena fé. Você sabe por que Jesus se irrita com Pedro? Porque a experiência de andar sobre as águas não era nada demais para Jesus. Jesus não estava preocupado com a experiência que Pedro teria. Jesus ele estava com expectativa do governo que Pedro estava exercendo sobre a criação. Jesus olha para Pedro e Pedro está andando sobre as águas. Eu fico imaginando na perspectiva de Jesus, ele olhando para Pedro e falando assim, exatamente para isso que você foi desenhado. Governe sobre as tempestades, governe sobre a criação. Ei, Jesus veio restituir o que o pecado tirou. Jesus veio restaurar em nós o governo que o pecado tirou. É por isso que agora que nós estamos em Cristo, você tem novamente autoridade para governar sobre o medo, autoridade para governar sobre a crise. Se você está recebendo isso em pontos sensíveis que eu for tocando agora, levante a sua mão, se é com você que Deus está falando. Ei, você tem autoridade para governar sobre toda a cadeia emocional. Você tem autoridade para governar sobre a tua casa. Você recebeu em Cristo autoridade para governar sobre o mercado financeiro e as finanças do teu lar. Você tem autoridade para governar sobre os seus filhos. Você foi instituído, como a palavra diz em 1 Pedro 2,9, como sacerdócio real. Você tem autoridade para governar sobre o pecado, sobre as doenças e sobre toda a palavra contrária liberada contra a tua casa. Você tem autoridade para governar sobre as circunstâncias. Por isso, em nome de Jesus, fique de pé e eu quero te convidar a ter coragem. Coragem para viver o melhor de Deus, coragem para romper em meio a toda e qualquer circunstância. Você está comigo? Amém? Então feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você, o louvor pode ir subindo. Coragem, meu irmão. Algumas palavras virão contra você em 2019. Feche teus olhos em nome de Jesus. Curva a tua cabeça. Palavras para te desencorajar. Você quer saber se uma palavra vem de Deus ou não? É simples. Toda palavra que vem do inferno para nós gera condenação. Toda palavra que vem de Deus para nós gera convicção. Quando você recebeu uma palavra no teu espírito, quando você ouviu uma palavra, ei, essa palavra te abateu, então rejeita, não é o teu pai que trouxe para você. Agora essa palavra te deu renovo, essa palavra te deixou forte, essa palavra te deu expectativa e esperança, então meu irmão, se agarra a ela, o teu pai falando com você, ei, coragem, seja forte, seja firme, não fui eu que te ordenei coragem, meu irmão. Eu oro nessa noite por pessoas que entraram aqui sem expectativas em relação ao ano que está surgindo. Eu oro nessa noite por pais de família que entraram aqui e têm enfrentado momentos de incerteza. Se puder, apaga um pouco essas luzes aqui, feche teus olhos em nome de Jesus. A minha oração é para que, por mais que seja um jovem falando, seja a voz do teu pai que invada o teu coração nessa noite. Deus quer renovar a tua alegria, meu irmão, receba isso em nome de Jesus. Sabe, eu oro por pais de família que têm enfrentado momentos de incerteza. 2019 pode parecer
um ano desafiador para alguns. Algumas circunstâncias podem até parecer incertas, mas entenda, por mais que você ainda não enxergue no final do túnel, por mais que você ainda não tenha entendido o que está te esperando até o final do ano, acredite, o futuro da tua casa está nas mãos daquele que ama você mais do que todas as coisas. A palavra de Deus diz que nada foi capaz de nos separar do amor de Deus, nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra coisa na criação foi capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo. Então confia nesse amor, meu irmão. Coragem, coragem, coragem para viver o melhor ano da tua vida. Coragem para viver o melhor de Deus. Coragem.